Objetos redondos. Os objetos redondos, em geometria, nós temos o cone, temos cilindro, que são as formas mais básicas, mas a composição com outros objetos com o mesmo formato dá forma a objetos que são usados, adornos, que são usados dentro dos projetos de design de interiores, dentro de um ambiente de interiores. Os objetos redondos, propriamente, são interpretados como uma superfície curva gerada por uma linha que rotaciona ao redor de um eixo. Nós temos um círculo posicionado num plano horizontal, em perspectiva, vemos o círculo como uma elipse. Do centro dessa elipse, ou aliás, do centro desse círculo, no plano horizontal, nós temos a altura do cone. Em geometria, imaginamos uma linha fixa no eixo e rotaciona ao redor daquele eixo, acompanhando a curva do círculo. A linha rotaciona. À medida que ela vai rotacionando, ela vai gerando uma superfície curva. Nesse caso, a superfície gerada é chamada de cone. Essa figura redonda essas figuras redondas, elas sempre são simétricas em relação ao eixo. Qualquer que seja a posição dela, a um ponto de fuga, a dois pontos de fuga, essas figuras sempre são simétricas e constituídas por elipses com seu eixo maior no sentido horizontal. Eixo maior no sentido horizontal. Eixo menor da elipse no sentido vertical. E nós temos o eixo de simetria. Nós temos o eixo de simetria. Para a direita, o contorno da figura se repete conforme o que está à esquerda. A distância em que foi dividido o eixo horizontal é a mesma. Então são objetos simétricos. Essa linha que gera essa superfície redonda chama-se geratriz. Gerou a superfície. Ela rotaciona e gera a superfície curva. No cilindro, a geratriz é vertical.
mas a geratriz presa ao eixo vai rotacionar e gerar uma superfície redonda, curva e redonda. A geratriz nem sempre é uma linha reta, ela pode ser uma linha curva. Nós temos o círculo na base, com distâncias iguais. Construímos uma elipse com 4 pontos, os 2 laterais. Podemos construir elipses estreitas, elipses largas. E depois escolhemos uma geratriz. Uma linha curva é uma geratriz? Sim, é uma geratriz. O desenho, a curva que forma a geratriz, aqui está do lado direito, no contorno do objeto, se repete do lado esquerdo com a mesma distância. Posso imaginar outra elipse nessa parte da curva. Posso imaginar outra elipse nessa outra parte da curva, repetindo a dimensão que está de um lado e do outro. O objeto é simétrico. Eu posso repetir a curva. Porque esses objetos são simétricos. E o contorno da figura, tanto do lado esquerdo como do lado direito, vai ser igual e simétrico. O eixo maior da elipse, mais 2 pontos, eu tenho um objeto redondo. Pode ser um copo, pode ser uma garrafa, um adorno, uma jarra, um pote, uma chaveira, um abajur. Essas são as formas redondas, construídas a partir de uma linha geratriz que rotaciona ao redor de um eixo de simetria. E para desenhá-los, usamos esses conceitos. Esses objetos apresentam no sentido transversal, eixo de simetria, no sentido transversal, perpendicular ao eixo de simetria, vão apresentar elipses. Se a gente for cortar, seccionar, em qualquer lugar que a gente fizer isso, nós vamos ter elipses. Se a gente for trabalhar algum detalhe na superfície desses objetos, devemos lembrar que fazem parte de uma superfície curva, que tem como estrutura uma elipse. E se a gente cortá-lo em outro sentido, sempre vamos ter simetria e uma elipse. Bom, podemos construir muitos objetos usando essa técnica. Faz parte do nosso conteúdo. Somos uma faculdade e precisamos ter um embasamento em nosso conteúdo. A elipse, ela pode ser construída geometricamente usando um quadrado envolvendo a figura. Nós já falamos um pouco sobre isso em exercícios anteriores, tá?
eu posso introduzir um círculo dentro de um quadrado. Eu tenho duas diagonais, as que unem os vértices, e tenho dois diâmetros que tocam os pontos médios dos lados do quadrado. Então eu tenho nessa figura 4 pontos com que eu já poderia introduzir um círculo dentro desse quadrado. Porém, tenho outros pontos que me servem também para dar continuidade numa sequência melhor, né? Intervalos mais curtos, para poder traçar o círculo. Vamos desenhar um outro quadrado, dividindo a metade desse lado em 3 partes iguais. Pode ser feito do outro lado se quiser. Vamos tomar a terceira parte dessa divisão e construir outro quadrado. Repara que nesse quadrado encontramos pontos que interceptam as diagonais, construindo o quadrado. Um quadrado interno, aqui ele coincide com a terceira parte, e aqui eu tenho mais 4 pontos. Eu posso fazer com compasso. No caso aqui é uma demonstração, uma aula demonstrativa, então eu posso definir o círculo unindo esses 8 pontos. E isso vai acontecer em perspectiva. Eu tenho um quadrado em perspectiva. Lanço as diagonais. Com a finalidade de encontrar o centro geométrico das duas figuras, do círculo e do quadrado. Pelo centro geométrico, uma linha transversal, que vai dividir o quadrado em 2 partes. Primeiro plano, que é mais largo que o segundo plano, que é mais estreito em profundidade. Divido essa linha transversal em 3 partes iguais e usando a fuga, eu construo na interseção com as diagonais, construo o outro quadrado usando a fuga. Tenho as interseções com as diagonais e agora tenho os 8 pontos. Os pontos médios de cada lado do quadrado e os pontos das diagonais. Agora eu posso construir a elipse. Ponto 4, ponto 8. Ponto 5, ponto 1. Eu tenho a elipse em perspectiva. A elipse é um elemento chave da estrutura dos objetos redondos, garrafas, copos, jarras, potes, etc.
8 pontos. E eu posso construir a elipse nos planos sem fuga. Nos planos vistos de frente, ela não deforma, ela permanece como um círculo. Vamos lembrar, dependendo da posição dos planos em relação à linha do horizonte, planos acima da linha do horizonte, planos abaixo da linha do horizonte, a profundidade dos objetos, dos planos, no caso o quadrado, a profundidade modifica. O quadrado bem abaixo da linha do horizonte, ele aparece com uma profundidade pronunciada. Enquanto mais ele se aproxima da linha do horizonte, mais estreita a aparência da profundidade. Até que finalmente ele chegando na altura da linha do horizonte, ele parecerá horizontal. Acima da linha do horizonte, a situação inverte. Quanto mais próximo da linha do horizonte, menor a profundidade. Quanto mais afastado, mais alto, maior a profundidade. Construindo essas figuras, os quadrados, nós temos condições de construir as elipses também. Com o cuidado de localizar a profundidade, porque a elipse deve ficar dentro dos limites dos lados do quadrado. O círculo fica inscrito dentro do quadrado. A figura envolvente é o quadrado. A situação também se repete em planos verticais em relação ao ponto de fuga. Quanto mais afastado do ponto de fuga, maior a profundidade que apresenta esse plano vertical. Quanto mais próximo do ponto de fuga, mais estreita aparece a profundidade. Maior profundidade, menor profundidade. Se o plano estiver alinhado com um ponto de fuga, nós temos apenas uma linha, vamos conseguir ver apenas uma linha. Então, conhecer o círculo e a forma da elipse em perspectiva, a forma de construir a elipse em perspectiva, vai nos ajudar a entender melhor o que estamos fazendo quando desenhamos uma dessas figuras redondas. Sempre ter o cuidado de observar que existe uma elipse como base, o que vai fazer com que esses objetos apresentem uma curva, no caso do cone. A geratriz do lado direito, ela tangencia a borda da elipse, tá? Deve tangenciar a borda do eixo, aliás, da curva, né? Não é do eixo não, é da curva, tá?
porque nem sempre a borda da elipse coincide com o ponto do quadrado. Deve haver uma continuidade entre a curva e a reta. Deve existir uma continuidade. Abaixo da linha do horizonte, a gente não vê esta parte da elipse. Se a altura do nível da nossa vista, nossa linha do horizonte está acima do objeto, a gente não vê a base inferior do cone. Se o cone estiver acima da linha do horizonte, então nós vemos a elipse. E a superfície curva fica oculta abaixo da linha do horizonte, acima da linha do horizonte. Isso pode ser uma luminária suspensa acima da nossa vista. Isso aqui pode ser também um objeto ou um abajur, uma luminária também vista abaixo da nossa linha do horizonte. Muito cuidado de manter a curva da elipse tanto acima como abaixo da linha do horizonte. Não vai desenhar o objeto plano. Nós queremos as 3 dimensões, queremos mostrar que a base dele, em perspectiva, se torna uma curva que faz parte da frente da elipse. O cilindro visto abaixo da linha do horizonte, na base superior apresenta a elipse, mas na base inferior não vai apresentar a borda posterior da elipse. Objetos redondos também são esferas. As esferas são consideradas como objetos redondos. E elas são constituídas de elipses também. Imagina uma elipse horizontal. Imagina uma elipse vertical. Elipses inclinadas, pode. Eixo maior, eixo menor. É claro que somente as curvas anteriores que são visíveis. As curvas posteriores não devem ser apresentadas. Bom, gente, tem mais. Aguarda o próximo vídeo.